Olá, hoje a gente vai falar de saúde, de medicina. Minha convidada de hoje é diretora e médica oncologista há muitos anos, um centro de referência aqui da nossa cidade. Teimosa, impulsiva, leal, natural de Porto Alegre, a filha do seu Solon e da dona Leonor, é oncologista há mais de 20 anos. Mãe do Miguel e do Érico, atende no Hospital Regina desde 2001 e é diretora da Oncocinos Novo Hamburgo desde 2003. Além do amor pela profissão, ela gosta também de viajar e para o futuro faz plano de morar na Costa Amalfitana. Hoje teremos uma conversa de peso com Daniela Lessa da Silva. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada, um prazer. Natural de Porto Alegre. Porto Alegre. Foi fazer faculdade na URGS. De medicina? É, exato. Por quê, doutora? Então, pensei em fazer várias coisas, assim. Eu fiz curso de teatro, pensei em ser dentista, secretária, dona de casa. Minha mãe disse que ia me matar se eu fosse dona de casa. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu comentei com a minha irmã, que já estava na faculdade de medicina, que eu ia fazer administração. E aí ela disse, a administração é muito fácil passar, qualquer um passa. Eu disse, tá bom, então tá. Daí a teimosa colocou medicina, economia em segunda opção. Na época, economia era uma... Tudo a ver, né? É, nada a ver. Sei. Mas era uma época em que estava despontando, assim. E aí, graças a Deus passei de primeira, então. Passando. É. Esse que era, assim, uma coisa... Ninguém na família é médico até então? Não, tinha um tio, né? Muito querido, médico. Mas, assim, mais próximo, não, né? Isso foi virando verdade para ti? Sim, a gente entra na faculdade, a faculdade de medicina da URGS era muito histórica, né? Porque o anfiteatro da primeira aula que a gente tinha era o anfiteatro de anatomia, aqueles arredondados com degraus. E aí não tem como não pensar que aquilo, vários nomes de rua estudaram ali, né? A história da medicina do Rio Grande do Sul, então é muito bacana. Então a gente vai incorporando aquilo, vai se apaixonando, uns poucos vão saindo, né? Mas no início a minha intenção era fazer psiquiatria. Daí eu comecei a trabalhar, fazer uns trabalhos de pesquisa com uma equipe de psiquiatria e aí vi que não era para mim. Não é uma coisa muito fácil, né? Não é palpável assim. É difícil tu determinar o que é funcional, não é funcional. Eu achei, não é para mim. E aí a gente vai experimentando várias coisas ao longo da faculdade, né? Cardiologia, neuro, tudo isso era muito bacana. As únicas duas coisas que eu sempre soube que eu não ia ser era pediatra e gineco. O resto estava bom. Quando é que a oncologia foi se transformando na opção? Lá pelo 4º ano, assim, quando a gente começa a ter mais contato com o paciente. Tu é uma pessoa muito curiosa, gosta de ler de sim, tudo. Sim, tudo. Gosto. Ciência é uma coisa que sempre muito, puxou muito, né? Quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente fica bastante focado na medicina, tu não consegue abrir espaço para outras coisas. Tu te sente até um pouco constrangido, um pouco burro, quando reencontra os colegas de colégio. Porque tu para um pouco, né, no mundo, assim, tu fica só naquilo, mas é muito bacana. Tu vai respirar aquele mundo. Tu vai respirar aquele mundo. Mas, assim, eu acho a coisa mais interessante saber o que funciona dentro do organismo, dentro da mente da gente, como é que as coisas funcionam. Então, é um mundo muito interessante. Então, realmente é uma imersão que acho que quem ama medicina, e mesmo quem não ama medicina, às vezes é interessante, né? Como é que tu veio parar em Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, eu tinha passado num concurso do Conceição, quando eu ainda era residente. E aí, em primeiro lugar, e aí quando me chamaram eu não podia assumir, porque eu não tinha ainda terminado a residência quando o edital foi publicado. E aí o segundo lugar migrou para o primeiro e estava trabalhando aqui num plantão na oncologia do Regina, do SUS. E ela disse, Dani, tapa meu furo enquanto, né, que eu preciso assumir lá. Eu disse, tá bem, né?
Daí eu fui falar com o diretor, é só um mês eu vou ficar, né? Depois eu vou sair. Aí ele disse, Daniela, fica quieta, tu não precisa dizer isso, assume, vai levando, né? Tu não sabe o futuro. E verdade, né? Tô aqui até hoje, eu me mudei pra cá. Fazia ponte aérea. Fazia. Quanto tempo você ficou nessa ponte aérea? 15 anos. Porque desde 2001 que eu trabalho lá. Até que tu assumiu Novo Hamburgo de Até verdade. que eu assumi Novo Hamburgo. A Novo Hamburgo me assumiu também. É um casamento. Trabalhando dentro da oncologia desde aquele momento, Sim. surgiu a oportunidade de ter o teu espaço ali, né? Exato. Aí nasceu o Oncocinos Aí junto nasceu com o o sócio. Oncocino junto com o Dr. Fabiano. Já começou com clientes, porque é uma área que sempre demanda muito, né? Sim, como a gente também já tinha o serviço implementado na época bem menor, mas já tinha os pacientes do SUS, do hospital. O hospital basicamente era atendimento SUS na oncologia. Aí a gente implementou várias mudanças, e a primeira paciente de convênio ainda é minha paciente hoje, Dona Jane. Isso quanto tempo? 2001, 18 anos. Tá aqui para contar a história. Tá, Ela. Amém. amém. Maravilha. Dona Jane, maravilhosa. Mas a cada vez que ela vai fazer a consulta, ela se estressa. Há 18 anos. Mas não é tu que estressa ela, Não, ela que se preocupa ela muito que com se isso. estressa, né? Isso é como está sendo o câncer nos dias de hoje? Sim. Tipo, uma vida longa, Sim. mas de constantes cuidados? Sim, tem que acompanhar a vida inteira. Eu tenho uma paciente que era da época do SUS também, eu atendi ela, tinha 13 anos. A gente não atende criança, né? Mas ela já iniciava como adolescente. Uma doença um linfoma de Hodgkin, aí ela tratou, era um estágio avançado. Me lembro que eu fui no Clínicas para tentar levar ela a transplante na época. Fez o tratamento, voltou, curou. Depois fez um tumor de pulmão e agora um tumorzinho de tireoide. Então, assim, é uma paciente minha até hoje também. Só eu enxergo ela sempre com uns 13 anos, né? Eu nego completamente que ela já é uma mulherão, já tem sua vida. Para mim, ela ainda tem 13 anos. Nani, falando desse jeito, minimiza muito o peso que esse negócio todo tem. Tá aí ela contando essa história, né? Exatamente. Tá aí ela para contar essa Exatamente. história. O que a gente tem aqui em Novo Hamburgo, numa Oncocinos, e que a gente fica pensando assim, bom, eu quero cuidar, eu quero viver, eu vou buscar tratamento nos melhores centros. O que a gente tem lá que a gente não encontraria aqui? A gente tem toda a tecnologia disponível no Aqui a gente Brasil faz e no tudo mundo isso? aqui. A gente faz tudo isso. Hoje em dia o tratamento e o conhecimento é universal, né? Basta o profissional querer e se esforçar para disponibilizar isso para o paciente. Então são esforços, nem sempre está assim facilmente disponível. Nem sempre a resposta vem num estalo. A gente tem que compreender o processo, estudar continuamente, avaliar pessoalmente cada pessoa, cada ser humano que está ali para tratamento. Então, eu acho que isso é que faz a diferença. Porque não fosse assim, qualquer algoritmo de tratamento funcionaria, né? Só dizer, tem um tumor de tantos centímetros, tal tipo, o tratamento é esse, vai lá, aplica, não precisa médico, né? Por que precisa médico? Porque o médico precisa avaliar as questões subliminares, precisa ajustar a dose, dependendo do que se apresenta, precisa ter o feeling, precisa confortar, precisa estimular, precisa entender que às vezes 2, 3 dias depois do tratamento o paciente precisa de uma ligação, né, de uma checagem como é que ele está, se ele está conseguindo tomar os remédios, se está tudo ok. É o lado humano. Por que é tu que faz isso? Na verdade, a gente montou uma estratégia que a enfermeira faz. Mas eu vejo os teus clientes com uma relação muito próxima. Sim, eles me ligam. Tu chegou aqui através de uma cliente tua, que é tua fã, outras pessoas falam muito de ti. A gente vê que existe uma sinergia realmente. Uma coisa completamente distante daquilo que a gente via na medicina até alguns poucos anos atrás. E que, de certa forma, ainda existe dentro da medicina. Sim, ainda existe. Esse distanciamento entre o médico
e o paciente. Tu falou de conforto, tu falou de carinho. Por quê? Acho Na que volta eu do sou intervalo. teimosa. Hoje a gente vai conversar, segue conversando na volta do intervalo com a doutora Daniela Lessa. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a médica, oncologista, diretora da Oncocinos de Novo Hamburgo, Daniela Lessa. Doutora, a gente conversava um pouco sobre a medicina, sobre o tratamento oncológico e a forma como vocês lidam com isso, a forma como vocês estão próximos dos clientes, pacientes de Sim. vocês. Até a busca... Tu fala que você ia ser a teimosa falando. É, a teimosa, porque eu acho que hoje em dia tudo contribui para a gente ser impessoal, né? É mais fácil? E inclusive, assim, provavelmente o futuro com a inteligência artificial e substituições, e o médico já não tendo uma... O paciente muitas vezes chega pela indicação do convênio, ou pelo Google, ou... Então, isso acaba despersonalizando, né? Se perguntar para os pacientes, às vezes, quem é o teu cardio, às vezes eles não sabem dizer, né? E a gente teima contra isso, porque eu acho que a gente tem que personalizar, a gente tem que ver aquela pessoa, entender. Eu ainda sou da época da semiologia, da anamnese, que às vezes no final de 1 hora de consulta que o paciente diz o que realmente ele que está lhe incomodando, o sintoma, né? Então, acho que a gente tem que ouvir. Então, às vezes não é nem importante auscultar o paciente pelo fato de auscultar, tu tá com a toma ali, mas é aquele toque, aquele ritual, né? Eu acho que isso é importante manter. E os pacientes, a gente permite que eles se aproximem, que eles tenham contato com a gente, né? Que eles nos chamem, porque acho que a oncologia, quando dá urgência, é feio, então a gente tem que estar disponível. O paciente não tem condições de identificar se é grave ou não é grave, né? Então ele precisa do médico. E a nossa equipe de enfermagem é muito bem treinada também, assim, é primorosa. Esses dias eu mesma fui fazer um atendimento na minha clínica e fiquei lá como cliente oculta, quietinha, e fiquei ouvindo elas atendendo os pacientes. Eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa de fazer parte daquilo. E o outro lado dessa empatia toda, que é conhecendo o cliente pelo nome, porque infelizmente a Oncocinos não vai curar todo mundo. Não, né? não vai. Talvez consiga aumentar muito a vida. Nada é possível, assim, né? Às vezes cura por muito tempo, às vezes a pessoa vai morrer muitos anos depois de outra coisa. Como é que fica essa relação daí? A gente vai aprendendo com o tempo. No início é mais difícil, né? Eu ouvi num congresso uma coisa que foi muito precocemente, que foi libertadora para mim, assim: vocês não têm culpa do paciente ter câncer. E aí eu disse: nossa, é verdade. Daí você nunca tinha me dado conta que eu achava que eu tinha culpa, né? Pelo paciente estar doente, e tu não, né? Então isso foi a primeira situação libertadora. E depois vai aprendendo a enxergar pequenos ganhos como vitórias. Então, eu não entendo que a morte seja uma derrota, né? É um fato natural da vida. Os pacientes nos retribuem constantemente com sabedoria e com novos conhecimentos. Então, acho que é um privilégio poder entender que a vida tem que ser vivida todos os dias. Acho um privilégio, sem ter que passar pela doença, poder compreender isso e participar disso. Eu acho que é o grande ganho. Essa sabedoria alimentada por eles também é uma sabedoria que tu foi buscar lá no Nepal? Acho que não. Acho que o Nepal fui buscar vivenciar outra cultura, né? Ficar um pouco do avesso. Que talvez seja o que os pacientes acabam correndo com eles também, né? Pensando bem. E fui buscar ver um ambiente totalmente diferente, né? Eu queria ver o Everest e queria ver aquela cultura asiática tão desconhecida, e o Butão também, que era dito como país da felicidade. Quis checar se era de verdade mesmo aquilo. E é? E é. Com tão pouco. Com tão pouco, né? O que isso te ensinou? A humildade, né, de que a gente precisa de pouco para viver mesmo. Eu mesmo fui com muito pouca roupa para lá, né, não podia carregar muito peso. De entender que o que a gente considera como situações que nos fazem felizes nem sempre vão
vão ser representativas para uma outra cultura. Que a religião em qualquer parte do mundo, sempre vai ser esquisita e ter seus mitos, seus folclores, suas lendas. A gente tem que poder enxergar isso que a gente tem também na nossa, seja qual for. E que eles são muito reflexivos, assim, eles são muito orgulhosos deles mesmos, mas muito ávidos para entender o mundo exterior também, né? O câncer é o câncer em qualquer lugar do mundo? Sim, até pouco tempo depois eu vi um treinamento da Sociedade Americana de Oncologia Clínica no Butão. E assim, até o registro foi de que eles ficaram espantados de quantos profissionais atenderam ao simpósio buscando conhecimento, buscando integração. Então, o que tem tudo a ver com a imagem que eu tive desse país. É um país que quer aprender, quer participar, quer fazer certo as coisas. Ele é um país que nunca foi dominado por nenhuma outra cultura. Eles nunca foram invadidos, eles conseguiram defender seus territórios. E eles têm muito orgulho disso, têm muito orgulho do monarca deles, das coisas que o monarca faz por eles. Eles entendem que eles têm muito o que alcançar ainda, mas eles entendem que o que ele faz é bom e que faz pelo bem da população. Isso é a felicidade, né? De todo mundo cada vez ganhar mais acesso a coisas importantes. E aí o governo vai identificando o que é importante para a sociedade, né? Está faltando estrada, está muito difícil, muito penoso ir de uma cidade a outra. Vamos melhorar essa estrada. Está faltando o nosso governo cuidar mais da oncologia? Está faltando, está faltando. De toda a saúde em geral, né? Da educação, da segurança, da oncologia também. É como se por decreto se pudesse aumentar o número de atendimentos sem recurso. Então, simplesmente cumpra-se a lei, né? O câncer devia cumprir essa lei. Eu também Maravilha. acho, né? O câncer devia cumprir a lei de que espere 30, 60 dias para começar a crescer ou dar sintomas. Como vocês lidam com essa necessidade, com essa urgência, com essa luta contra o tempo, que é o diagnóstico precoce, né? Que pode salvar vidas, vocês falam isso sempre, versus a impossibilidade de conseguir atender tudo, né? Eu tinha um professor que dizia, a fila do SUS não vai acabar nunca, né? Então, a gente não vai terminar com a fila do SUS. Então, a gente vai tentar atender o maior número de pessoas possíveis da melhor maneira possível. E se a gente não tem o ótimo, às vezes a gente tem o bom. Então, é preferível o bom para mais gente do que o ótimo para poucos. Eu entendo assim. Mas é muito difícil. A gente tenta se virar de uma maneira ou outra. Às vezes, algum atendimento fora do esquema, né? Uma coisa gratuita ali no tempo vago, mutirões, angariar recursos. Os colegas tentam movimentar essa parte, tentar indicar para um serviço que está com menos demanda, indicar para setores de pesquisa também, pesquisa clínica, tumores mais avançados que podem se beneficiar de tratamentos inovadores, né, que a gente não tem acesso de outra maneira. Então, a gente vai se virando, assim. O médico está sempre lutando para tentar achar uma equação nisso, mas está muito difícil. E a gente está falando de uma cidade que é bem atendida, de uma região que, apesar de tudo, é super bem atendida, né, da saúde, né? Se a gente olhar para fora daqui, com só certeza. piora. Inclusive no setor privado. Eu vou dizer que a espera nos hospitais privados em Porto Alegre, para leito, para emergência, é muito maior que a do Regina. E muito mais despersonalizada. Então, a gente ainda está numa situação privilegiada, sim, né? E com o surgimento de novos leitos, só tende a melhorar. Como é que a senhora recebe as notícias quando vem assim uma informação nova de que, bom, a pessoa entrou lá com metástase por todo o corpo, recentemente no Hospital do Câncer do interior de São Paulo? Veio essa notícia que parecia tão bonita que eu achei que era fake news. Depois fui a fundo para ver o que era verdade. Isso é um tratamento novo, relativamente barato se avaliar o custo da medicina, que sempre são equipamentos e medicamentos caros, né? Como é que tu recebe esse tipo de notícia, assim? Como é que tu
Como é que está teu espírito em relação a essas novidades que vêm por aí? A primeira vez que eu ouvi falar dessas CAR T-cells, que é esse tratamento, foi no Congresso Americano em 2016. E foi realmente, ali os oncologistas deram conta, isso aqui vai ser o futuro, né? Isso aqui vai ser bacana. Então teve realmente um frisson. Em 2018, quando eu voltei novamente, mas ainda em fase experimental. Mas o que acontece? É um tratamento que ainda está muito restrito para menos de 1% assim, da população com câncer. Não por custo, porque realmente são doenças raras, por enquanto, que ele está tendo esse tipo de resultado. Então, assim, não é para tumor sólido. Então, toda segunda-feira, dependendo do que sai no Fantástico, eu dou explicações. Eu teria que acompanhar o Fantástico, coisa que eu não faço. Podia pedir para o Fantástico, avisa se vai ter alguma coisa e a gente já fica pronto para esse negócio. Mas o primeiro paciente da manhã, ele já me dá um update da ciência no Brasil e daí a gente tenta lidar com isso. Sempre foi assim. Isso é bom? A quantidade de informação que as pessoas têm hoje, para bom e para ruim. O problema é a qualidade da informação, né? Tem muito médico fazendo desserviço, né, à medicina e à saúde. Muito dentista, nutricionista também, né? Por aí vai. Não, os nutricionistas normalmente têm um problema sério. Não. Talvez o problema seja até eu, não sei. É possível. Tu é um entusiasta dessa nova técnica, então? Não, acho muito bacana. É um novo tratamento. É um novo tratamento, mas é um tratamento bem individualizado, né? Ele não é disponível para comercializar livremente, né? Ele exige uma situação um pouco artesanal nesse momento ainda. Tem muito que evoluir. E para tumores sólidos, que é a minha área, ele ainda não tem impacto. Fala para nós o que é tumor sólido. Tumor sólido são o que não é tumor sólido são as leucemias e os linfomas, né? O oncologista ainda divide com hematos linfomas, câncer no sangue e no sistema linfático. Sistemas linfáticos. E o sangue é a leucemia, isso a gente não trata, fica com o hematologista. Então, tumor sólido é tumores musculares, ósseos, mama, pulmão, por aí vai, né? Então, essa é a nossa especialidade. Rádio também, a Oncocinos não... Não, radioterapia tem o equipamento em São Leopoldo. É um equipamento que atende bem toda a região. Tem a radioterapia no estado ainda tem vagas ociosas, né? No sentido de usar o equipamento por inteiro. Então, o ideal seria preferencialmente referenciar e usar. O problema são novamente os recursos, né? O custo desse. Então, por isso as vagas ainda não estão totalmente preenchidas. Por isso que ainda tem fila. Como é que é esse futuro, potencialmente, na costa amalfitana? É um delírio, eu acho, né? Um delicioso delírio, doutor. Delicioso delírio. Eu me apaixonei por aquela região, a simplicidade, a beleza, tudo, né? E faço quando as coisas estão muito ruins, eu me imagino que um dia daí eu vendo tudo, meus filhos vão estar bem encaminhados e vou viver lá olhando aquela água linda, É a os vontade italianos. de ter uma vida mais tranquila também? Acho que sim, né? Acho que sim. É se reportar mentalmente a um lugar assim, com um convívio menos turbulento, né? Do que a gente vive aqui. Acho que talvez seja mais uma... Quando a gente tiver essa conversa de novo daqui a uns 5 anos, que notícias boas tu vai estar me trazendo da área da oncologia? Eu espero estar trazendo que a gente tem muitas novas drogas. Não será ainda a cura do câncer em 5 anos? Não, nem em 50, eu acredito. Porque o câncer são várias doenças, né? Então, no momento que tu cura uma doença, tem todas as outras para tratar. Acho que vai estar personalizado, acho que a gente vai pegar e vai pegar o DNA e vai dizer tem que ser esse tratamento para esta falha no DNA e não assim se é mama, se é pulmão. 5 anos isso? Acho que sim. A gente já está chegando lá. Puxa vida. A gente já tem biópsia líquida, tira sangue e extrai DNA. Então, e disponível aqui em Novo Hamburgo. Então, eu acho que sim. Acho que, quem sabe, a gente vai ter ampliado serviços de SUS, quem sabe o país vai ter andado um pouquinho, as pessoas também vão ter mais prosperidade.
que bom seria eu implementar hoje, né? Um programa de prevenção para câncer de colo de útero, intestino, mama, pele, que daqui a 5 anos já teria resultado, tenho certeza. Então... Adorei falar contigo. Também. Obrigada. Hoje, numa conversa de peso com a diretora da Oncocinos, médica oncologista Daniela Lessa. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.